Olá, amigos do programa Sport Show. Hoje viemos até o local de trabalho do vice-presidente do Conselho Deliberativo do Botafogo, Dr. Dimitri, para falarmos como foi esse ano de 2014, uma questão que preocupa o torcedor do Botafogo, que é a situação do terreno, da dívida do Banco Axial, e também para falar de futebol, até porque ele também é um botafoguense. Dimitri, obrigado por nos receber aqui. Obrigado a vocês, Lupe. Primeira pergunta que eu te faço é como é que fecha o ano de 2014 da situação do terreno? Na última reunião do Conselho foram apresentadas algumas avaliações. O que se pode concluir de 2014, a situação do terreno? Teve notícias boas, mas também teve alguns fatos que preocupam, né, Dimitri? Na verdade, obrigado por vocês virem até aqui para a gente conversar. Um grande abraço ao Rocha, toda a equipe. Na verdade, o 2014 foi um ano excelente nesse assunto, porque nós evoluímos em muitas coisas, né? O processo existe, né, contra o Botafogo. O Botafogo sempre se defendeu. Então o processo continua. A nossa alternativa, o que nós tentamos viabilizar é criar uma alternativa ao processo para tentar resolver essa dívida, né, que tanto nos atrapalha. De certa forma, nós evoluímos, sim. Quer dizer, hoje estamos sentados à mesa com o banco, quer dizer, os valores já estão estabelecidos. O que falta mesmo é o mercado ajudar, algum grupo investidor se interessar pela área, né, e a gente efetivamente concretizar esse negócio. Esse assunto do Guarani me parece que está dando até problema agora, que o juiz não aceitou, né, o valor do Guarani. Você tem acompanhado de perto para ver se a gente acompanha porque o modelo é mais ou menos parecido, é muito semelhante, vamos dizer assim. Então a gente acompanha em virtude disso, mas me parece que o juiz não aceitou o valor que foi, então deve marcar novo leilão. Mas o fato de ter havido lance, inclusive com empresas da nossa região querendo investir em Campinas, que deram lance também, né, nos anima em virtude do momento econômico que o país vive. Então, nós estamos ainda muito confiantes de que nós solucionaremos essa questão, né? Então, houve evolução em 2014 no sentido de que nós sentamos à mesa com o credor, estabelecemos os valores e estamos tentando sim viabilizar um negócio interessante para que a gente ponha fim a essa que seria a nossa maior dívida, né? Que aí sim o Botafogo possa viver em paz sem essa dívida nos assolando e nos atrapalhando. Nas questões de avaliação, teve uma avaliação, se não me engano. Então, aí o processo continua, né? Então, que ponto está o processo hoje? A decisão já transitou em julgado, então está se fazendo se buscando avaliação de bens para o leilão patrimonial. Foi feita já a perícia judicial, o Botafogo não concordou com a avaliação do perito. Entendemos que ele foi muito infeliz, inclusive, nessa avaliação. Nós já contratamos um assistente técnico para impugnar, obviamente, o laudo que ele apresentou. Então, no processo, nós continuamos a nossa defesa tranquilamente e acreditamos que o juiz não deve aceitar a perícia realizada, porque nós entendemos que a avaliação foi muito baixa, né? E a avaliação foi feita do terreno ou todo? Do terreno e do estádio. Porque os dois patrimônios são penhorados ao credor, né? E a gente acredita que simplesmente com o terreno a gente consiga por fim essa história. A única coisa que fica então é a falta do interesse de uma empresa para... O momento econômico não Alguém chegou a fazer leilão, Dimitri? Leilão não, alguém proposta. Chegou a fazer um lance? Recentemente tem aparecido alguns interessados. Acho que em virtude até do trabalho de vocês, de divulgação dessa questão do empenho que a gente tem levado enfrentado essa dívida. Então, recentemente começaram sim a aparecer alguns interessados em consultar, né? Mas a batida na mesa ainda não houve. Graças a Deus, assim, eu estou muito confiante que nós estamos perto disso, né? Até de um outro negócio que tem surgido, no sentido de que um parceiro procurasse o Botafogo, assumisse, quer dizer, liquidasse essa dívida e associasse ao clube num empreendimento futuro. Aí sim, mais ou menos parecido com o modelo que o Guarani adotou agora, né?
Que é conforme a marca. A diferença do que ocorreu com o Guarani e agora o que acontece com o Botafogo, que o Guarani houve o leilão judicial e essa empresa arrematou em leilão judicial que o próprio juiz não aceitou, entendendo que a avaliação foi abaixo do mercado. E realmente foi, né? Quem conhece a região onde está o estádio do Guarani, ali em Campinas, sabe que é uma região nobre da cidade de Campinas, então o valor da arrematação foi realmente baixo para os padrões de empreendimentos que tem naquela região. É o que a gente acredita que possa acontecer com o Botafogo. Nós entendemos que a nossa área está numa área nobre da cidade, onde o perfil, né, econômico no mercado imobiliário tem se voltado para aquela região. Então, nós acreditamos com a aprovação da lei que autoriza a verticalização da área, nós entendemos que a nossa área aumentou significativamente o valor, né? Então, em virtude disso, nós não podemos concordar com a avaliação que foi feita. Foi feita uma avaliação muito simplória no sentido de se avaliar efetivamente só o patrimônio nu e cru de um estádio. O valor real, venal daquela área, nós entendemos que não foi levado em consideração pelo perito judicial, né? Para você ter uma ideia, eu não conheço do laudo, mas nos chegou a informação de que ele avaliou o metro quadrado em R$300. Toda a área do metro quadrado? Não, o metro quadrado, numa área de 90 e quase 100 mil metros quadrados, o perito dá o valor de R$300 um metro quadrado, é um pouco brincar com a inteligência das pessoas, né? E a gente, então, em virtude disso, vamos impugnar esse laudo pericial, apresentando, por óbvio, as nossas razões, né? Não sei se você pode falar isso, nem chegar a valores, mas a avaliação que o credor, o banco, fez foi maior? A avaliação que o banco faz é maior que o perito. Quer dizer, o próprio credor está mais convencido de que a área tem um valor venal maior do que o próprio perito judicial. O Botafogo já tem também a dele? Nós já, inclusive o doutor Adalberto Grifo, acho que já até impugnou essa avaliação, então nós estamos muito tranquilos quanto a isso. Essa é a realidade. O que nós criamos foi uma alternativa, nós criamos uma espécie de uma conciliação permanente com o credor fora processo, né? Fora autos do processo, para tentar solucionar essa questão de uma maneira mais tranquila, né? Sem traumas, sem leilões, enfim. O Banco Axial tem uma sede ainda em São Paulo? O banco em si acho que já foi liquidado, mas restou, né, alguns créditos que eles têm acompanhando, ver o movimento que o Botafogo está fazendo. E a pergunta que eu te faço existe a possibilidade de aumentar o prazo? Eu não acredito, nesse momento eu não acredito. Não acredito porque por eles a gente até teria que desde quando conversamos, né, esse negócio já deveria até estar concluído, mas quando nós conseguimos reunir as condições institucionais, né, para que esse negócio se desenvolvesse, o mercado não nos ajudou, né? Então a gente lamenta por isso. Mas nós não deixamos um dia sequer, desde quando começamos a trabalhar nesse projeto, né? Toda a equipe, que eu sou um mísero participante dela, envolvimento do ex-presidente Gustavo, do Rogério Bariza, do próprio, sim, dos conselheiros, né, de forma geral do Botafogo, Dr. Miguel Mawad, enfim, não gostaria nem de citar nomes por conta disso, porque são tantos que nós temos trabalhado nesse sentido, mas o mercado não tem ajudado, infelizmente. Essa hoje mas é a maior preocupação do Botafogo. Lógico, tem o futebol e que o Botafogo precisa estar no cenário, mas é uma das preocupações aí que você... sempre, né? Sempre. Como é que conciliar? Hoje, graças a Deus, com os resultados em campo, eles começam a trazer paz, mesmo que seja fugaz, mas isso é uma verdade. Então, como, graças a Deus, a instituição está se movimentando como um todo, ninguém gosta de discutir os assuntos ruins, mas isso é uma dívida herdada que nós temos que enfrentar, não tem como continuar. Há até um movimento também dos grandes clubes que também estão extremamente endividados, mas
O futebol brasileiro tem alcançado resultados gigantescos em termos financeiros e econômicos, que se a gente analisar a nossa dívida hoje com o padrão das dívidas dos grandes clubes, nós não... a dívida do Botafogo hoje, às vezes, é uma dívida salarial de algum grande clube do Rio, de São Paulo. Quando você fica sabendo que o Botafogo do Rio hoje deve R$1 bilhão, então a nossa dívida hoje é uma dívida tranquila de ser enfrentada. O Botafogo precisa se movimentar no sentido de resolver esses maiores problemas de uma forma ou de outra, e com a bola entrando, né, com o time dando resultados, a gente começar a galgar novamente espaço no campeonato nacional, a situação financeira do clube também vai melhorar. Então, de uma forma ou de outra, nós vamos resolver esse assunto num prazo aí de no máximo 3 anos, eu tenho certeza disso, porque esses resultados já começaram a aparecer e a gente acredita que logo, se Deus quiser, 2015 vai ser um ano de muita expectativa para que a gente volte para a Série C do Campeonato Brasileiro. Aí ninguém segura, se Deus quiser nós vamos longe. Nós temos um projeto muito interessante que o Botafogo assumiu, que o Botafogo tem um carinho especial, que é o Botafogo Academy. Isso é praticamente caiu no colo do Botafogo e o Botafogo abraçou com muita responsabilidade. E eu tenho participado de alguns encontros. Eu fui a Brasília, fomos agora a Campinas. O Botafogo tem sido muito elogiado. Conseguimos o certificado de clube formador. Primeiro que o Santos, que tem hoje talvez uma das maiores estruturas do país. Então nós não estamos brincando nessa questão de formação de atleta. Até porque, com as recentes mudanças da Lei Pelé, formar atleta hoje não é qualquer um que faz. Então nós, em termos de formação de atleta, nós somos Série A. Né? Os resultados já começaram a aparecer. É inevitável, porque as condições que têm que ser cumpridas são tamanhas que ele vai aparecer. Então a gente está muito tranquilo também nessa questão. Né? Nós vamos, de uma forma ou de outra, nós vamos chegar lá, nós vamos resolver esses problemas. Só para a gente pincelar só mais uma situação dessa do terreno, eu acho que é uma notícia que nenhum botafoguense hoje estaria pronto para ouvir, mas existe a possibilidade de uma venda junto com o estádio Santa Cruz e uma construção de outro estádio um pouco menor. Existe essa possibilidade envolvendo toda essa questão, Dimitri? Ou depende do lance de quem for comprar? Quanto a isso, assim, não deixa de ser um tabu, né? Porque quando a gente fala de vender estádio, vender patrimônio, é complicado. Eu creio assim, que a grande maioria das pessoas envolvidas nessa gestão e nessa comissão que estuda, né, essas possíveis vendas, obviamente que a gente nunca objetivaremos perder patrimônio. A luta, aliás, é evitar que isso aconteça. A gente sempre quer acrescentar patrimônio, né? Então, não está descartada essa hipótese, porque o futebol mudou também, né? Não adianta a gente querer defender o futebol, argumentar contra o futebol moderno, porque o futebol moderno custa e custa caro, né? As pessoas talvez não saibam, o estádio Santa Cruz, ele custa para o Botafogo parado pelo menos R$40 mil por mês, né? Então, mas nada que de repente uma parceria de gestão do próprio estádio, enfim, de reforma do próprio estádio que contemple nada está descartado, né? Nada está descartado porque nós estamos trabalhando para transformar o Botafogo efetivamente num clube moderno. Se adequar à realidade das novas arenas, enfim. Então, todas as possibilidades estão sendo estudadas e cogitadas, né? No primeiro momento, nós não discutimos isso, porque nós temos um problema, essa questão desse processo, que a gente acredita que com o próprio terreno consiga resolver. Mas está tudo aberto, eu não vejo assim... a gente tem que, nesse momento, ser muito prático, muito pragmático. Então, todas as possibilidades estão abertas. Para 2015, tem o prazo final, que acho que é novembro, você pode me corrigir, novembro, outubro, o que dá um ano da dívida. Você tem acompanhado as notícias de economia também, para ver se vai melhorar? E o torcedor botafoguense tem uma notícia boa em relação a esse problema? Você tem acompanhado isso também, para ver se vai ter um desfecho feliz em relação à economia do país, também de Ribeirão? Com relação ao cenário econômico, as notícias não são tão boas, né? Então...
isso vai refletir, de certa forma, em todos os setores da economia nacional. Mas a esperança sempre é a última que morre. E a gente acredita no potencial econômico da nossa região, da própria cidade de Ribeirão Preto, enfim. É sempre bom investir em bons projetos, e Ribeirão Preto sempre foi pioneiro nesse sentido. Então a gente acredita, a gente tem esperança, óbvio, né? Nos momentos de dificuldade é que o empreendedorismo se recicla, né? Então, nós estamos buscando todas as soluções possíveis de criatividade, de projeto, justamente por isso. Acho que uma hora a gente acerta. Nós estamos muito próximos. Se Deus quiser, tomara Deus, a gente comece 2015 com essa excelente notícia, né? Saindo um pouquinho do terreno, vamos entrar para dentro do estado de Santa Cruz, Campeonato Paulista. Começa lá, já saiu a tabela, já existem as movimentações. Qual a sua perspectiva? Qual é a sua... Aí eu falo como torcedor mesmo, né? Eu não faço... Saindo da sala do conselho. Eu faço questão da linha para dentro, eu faço questão só de especificamente torcer. E com a tabela já divulgada, eu como torcedor acredito que nós temos... grande chance de começar o campeonato com pelo menos 9 pontos, né? É verdade. Porque nós vamos sair no primeiro jogo e vamos jogar 3 partidas dentro de casa. Então, essa oportunidade que nós temos já para consolidar nossa vaga na Série D. E dos 4 adversários da primeira fase, das 4 primeiras rodadas, 3 são da Série D. Então nós temos a obrigação, mesmo jogando a responsabilidade pro pessoal lá, nós temos a obrigação de fazer 9 pontos ali, porque a gente já começa o campeonato como foi esse ano, já com uma excelente pontuação. Só o fato de a gente começar o campeonato já não falando que vamos disputar para não cair, graças a Deus nós já estamos disputando o campeonato assim, já pensando em disputar vaga, disputar título, isso aí já anima a gente de todas as formas, já renova as nossas esperanças. Então, a perspectiva é a melhor possível pela tabela que já foi divulgada. 9 pontos em 12 disputados. Tirando o primeiro jogo em Rio Claro, que Rio Claro também já começou a movimentação, deve ser um adversário difícil. Jogo inicial, em casa, quer dizer, mas nós temos essa perspectiva de 9 pontos em 4 jogos. Excelente resultado. Em relação lógico que você acompanha o futebol, não é a sua, mas tem um jogador que você está vendo na televisão, viu ele jogar, dá uma chegadinha lá pro Geofuso, E você prefere ficar fora? Eu sempre prefiro ficar fora, eu comento assim, de vez em quando, mas quando chega a gente sempre fala, né? Alguns jogadores que já estão em clubes que estão consolidados em Série B, Série C, então a gente sempre comenta. Alguns amigos indicam e tal, mas é só no papel de mero torcedor mesmo. Prefiro não me atrever ali, porque... É melhor ficar ali. É melhor ficar de fora. Só ficar no que a gente está fazendo já está excelente. Para fechar esse papo com você, Dimitri, trazendo as duas coisas, futebol e uma venda do terreno. Essa pergunta pode até parecer pertinente, mas se o futebol andar bem, você acha que pode ajudar também nessa situação do terreno? Os olhos dos empreendedores, do estado do Botafogo, tem um terreno ali bom? Pode, porque o objetivo da diretoria, do próprio conselho, que tem sido muito participativo em conjunto com a diretoria, é criar e trazer para dentro do Botafogo novamente um ambiente de negócio, né? Um investidor que queira aparecer para a região, enfim, em termos de marketing, o Botafogo tem um espaço muito grande na mídia regional e com o campeonato estadual aparece também na mídia nacional, né? Se é bom para jogadores que vêm para cá, que eles se consolidam na carreira, para treinadores, então é bom para o clube também, né? Então o futebol, a nossa intenção é criar um ambiente de negócio dentro do próprio clube. Quer ser parceiro do Botafogo? Procure a diretoria, procure o pessoal, que nós estamos sempre imbuídos de bons projetos, né? Nós temos a própria formação de atletas, a própria base que está necessitando de patrocínio, já está certificada, nosso projeto já está consolidado. Esses garotos que disputaram agora a Copinha, outros clubes já estão procurando. Então, assim, tornar novamente o clube um ambiente de negócio, né? Então, a gente também acredita nisso e está sempre disposto a sentar com qualquer investidor, qualquer pessoa.
Tá certo. Tá bom? Papo com o Dmitry. Dmitry, muito obrigado pela sua atenção. Obrigado por nos receber aqui no seu escritório. Acho que deu para ficar claro para o torcedor do Botafogo a situação que está do terreno envolvendo a dívida do Banco Axial. Também falar um pouco de futebol do Botafogo para 2015. Um grande abraço a todos. Volto com você, Rocha.